Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos estar abordando expressões numéricas com números naturais. Vamos lá? Gente, o que são essas expressões numéricas? As expressões numéricas, elas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando uma determinada ordem. Essa ordem é que eu vou ensinar para vocês hoje. Porque as expressões numéricas é como se você estivesse fazendo várias operações ao mesmo tempo, sabe? Como, por exemplo, se você tivesse ido ao mercado e você foi e comprou vários itens e você pagou com um valor que teve um troco. Isso é uma expressão numérica. E isso que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Aí eu coloquei para vocês 3 exemplos de expressões numéricas que contêm uns símbolos que é através desses símbolos que vocês vão descobrir a ordem correta de responder ou de resolver expressões numéricas. Na letra A, nós vemos a seguinte expressão numérica, 15 mais 8 mais 2. Percebam que existe uma simbologia entre esses números. É através desses símbolos que nós podemos estar respondendo de maneira correta as expressões numéricas, respeitando essa ordem que eu vou mostrar para vocês hoje. Olha só, o 8 mais 2 ele está sendo protegido por 2 símbolos aí iguais. Quais são esses símbolos? Parênteses. Esses são os parênteses e é a primeira regrinha das expressões numéricas, ou seja, você sempre vai começar respondendo por eles. Depois vocês percebam que por fora dessa expressão numérica nós temos um símbolozinho que parece 2 tracinhos, mas eles têm nome. O nome dele é colchete. Então, ele é a segunda na ordem de resolução da expressão numérica. Lá embaixo, na letra C, vocês percebam que já tem 3 símbolos. Tem o parêntese, o colchete e outro símbolo. Esse outro que está lá fora é a chaves. Isso mesmo. Esse é o terceiro na ordem de resolução das expressões numéricas. Olha só. A ordem delas. Primeiro, você vai responder quem tem parêntese, segundo, quem tem colchete e terceiro, quem tem chaves. Respeitando também essas operações aí, tá? Potenciação, radiciação, multiplicação e divisão, soma e subtração. Hoje nós vamos focar na soma e subtração com essas expressões numéricas. Olha só o exemplo que eu deixei para vocês aí. 7 menos 3 mais 1 menos 2. Percebam que nessa expressão numérica nós não temos nenhuma simbologia, ok? Mas nós também vamos ter uma ordem de resolução aí, pois há 2 operações a serem feitas, a serem resolvidas. Quais são? A soma e a subtração. Professora, como devemos resolver? Qual devemos resolver primeiro? Depende da ordem que vier a sua expressão numérica, tá? Se vier primeiro a subtração, você resolve primeiro a subtração. Isso quando não vier esses símbolos, que é o parêntese, o colchete e a chave. Porque se vier, você tem que responder nessa ordem que eu acabei de citar. Primeiro parêntese, depois colchete, depois chaves. Nesse caso, nós temos 7 menos 3 mais 1 menos 2. Então, nós vamos responder primeiro essa subtração de 7 menos 3, que resulta em 4. E repetimos todos os outros elementos, mais 1 menos 2. E agora, professora, o que eu respondo? A próxima operação, não é o 4 mais 1? Então, você soma 4 mais 1, que resulta em 5. Coloca o 5 lá no resultado e repete quem não foi somado. No caso, menos 2. E por último, você finaliza com a operação que ainda falta, que é 5 menos 2, que resulta em 3. Percebam uma coisa, a minha expressão numérica, a partir do primeiro resultado, da primeira operação, eu comecei e finalizei com o sinal da igualdade. Por quê? Porque significa que eu ainda não terminei minha expressão numérica, eu ainda estou resolvendo ela. E aí lá no final, quando eu finalizei com a última operação, eu apenas coloquei um sinal da igualdade e só, porque não tinha mais nenhuma operação a ser feita. Isso é importante, tem que ser repetido em todas as expressões numéricas.
No segundo exemplo, nós temos colchete, 9 menos parêntese, 2 mais 9 menos 6, fecha parêntese, fecha colchete. Começamos a resolver. Sinal da igualdade. Na outra linha, igual a... Qual é a primeira operação que nós podemos fazer aí? Professora, eu lembro muito bem, nós temos que respeitar a ordem de parênteses, colchete e chaves. Isso mesmo, gente. Então, você vai começar resolvendo quem está dentro do parêntese. Então, quem está fora do parêntese, você vai repetir. Quem é que está fora do parêntese? 9 menos, e você não esqueça da simbologia do colchete. Então, coloque ele lá, porque a gente ainda não resolveu a operação que está dentro dele. Por isso, tem que repetir do mesmo jeitinho. Então, abre colchete, 9 menos, parêntese. Por que que eu ainda estou utilizando parêntese? Porque dentro dele existem duas operações, tá? Quando existir mais de uma operação, você vai repeti-lo até finalizar a operação, ok? E aí nós temos 2 mais 9 lá na primeira linha, menos 6. O que você vai fazer primeiro? A primeira operação. Não é a soma? Então você soma 2 mais 9, que resulta em 11. Olha só na segunda linha o resultado dele. Menos 6, porque eu ainda não mexi com menos 6. Fecha parênteses, fecha colchete, igualdade. Outra linha, começou com a igualdade. Repete colchete e agora vamos finalizar a operação que está dentro do parênteses, porque só falta ela, né? 11 menos 6, 5. Mas, professora, por que que ficou menos 5? Porque antes do parênteses já tinha o sinal de menos. Então, você só repetiu e colocou o resultado da operação do parêntese do ladinho do sinal de menos. E aí, fecha colchete e agora você finaliza resolvendo a última operação da sua expressão numérica. 9 menos 5, 4. Pronto. Terminou, encerrou a sua operação. Não tem mais nenhuma operação a ser feita? Finalizou sua expressão numérica. Exercício, primeira questão. Daniel foi a uma loja de artigos esportivos e comprou os itens indicados abaixo. Olha só, ele comprou uma bola de futebol, uma luva de goleiro, uma chuteira e um par de meias para futebol. E aí tem os valores aí em cima, né? A bola R$ 32,00, a luva R$ 23,00, a chuteira R$ 79,00 e as meias R$ 18,00. E aí lá embaixo ele pergunta assim, Daniel pagou a compra com R$ 200,00 em dinheiro. Monte a expressão numérica para essa compra e em seguida diga quanto Daniel vai receber de troco. Olha só, nós temos que entender essa questão. Primeiro, Daniel foi lá comprar esses artigos, né, esportivos, e aí ele tinha R$ 200,00 para pagar essa compra que ele fez. Então, a pergunta inicial é, qual é a expressão numérica que rege essa movimentação, essa compra que Daniel fez? Depois, ele pede para você dizer quanto que Daniel recebeu de troco. Então, são duas situações aí, mas uma leva a outra. Vamos lá? Primeira coisa que nós temos que fazer é montar essa expressão numérica que mostra essa compra, né, do Daniel. Ele tinha R$ 200,00, certo? Então, nós iniciamos com 200 menos. Percebam que eu coloquei o colchete aí. Por quê? Porque nós vamos ter uma operação dentro de outra operação. Primeiro, nós vamos ter esses R$ 200,00 que ele vai pagar todos esses itens. Mas quanto que foi o total que ele teve que pagar nesses itens? E aí você coloca dentro do parênteses a soma desses itens, que é a bola de futebol, que é R$ 32,00, a luva de goleiro, que é R$ 23,00, a chuteira, que é R$ 79,00, e o par de meias, que é R$ 18,00, somando esses valores dentro do parênteses, como eu coloquei para vocês. Então, nós fizemos a expressão assim, 200, abre colchete, 200 menos, abre parênteses, 32 mais 23 mais 79 mais 18. Tem mais alguém para somar? Não, então fecha parênteses. Tem mais alguma operação a ser colocada aí? Não, então fecha colchete. E aí lembra que ele falou assim, quanto foi que ele recebeu de troco?
Essa é a expressão que nós conseguimos montar. Agora, nós temos que descobrir e resolvendo essa expressão, quanto que ele recebeu de troco. Percebam que existem duas simbologias aí, o colchete e o parênteses. Então, nós temos que resolver respeitando aquela ordem. Primeiro parênteses, depois colchete. Somando todos os itens que ele comprou, nós vamos ter um valor de R$ 152 que ele vai pagar na compra desses 4 itens. Lembra que ele ia pagar com R$ 200? Por isso a subtração, 200 menos 152. Quando você fizer essa subtração, armar a continha, você vai ter um resultado de R$ 48, que é o valor que Daniel vai receber de troco. Próxima questão. Sâmia comprou uma calça por R$ 65, uma blusa por R$ 25 e uma sandália por R$ 35. Marque a expressão numérica que pode ser utilizada para calcular o gasto de Sâmia com as compras. Eita, que esse povo gosta de comprar, né? Então vamos lá, vamos verificar qual é a operação, a expressão numérica que a Sâmia teve que montar, né, com essas compras aí. Olha só, primeiro foi a calça, depois a blusa, depois a sandália. Então, se a calça custou 65 é o primeiro item da nossa expressão, mais o valor da blusa, 25, mais o valor da sandália, 35. E quanto que ela gastou nessas compras? Somando as 3, a Sâmia gastou R$ 125 com essas compras. Bem fácil, né, gente? Bem tranquilo, expressões numéricas com números naturais. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de estar acessando nossa plataforma Eduque e nós nos vemos na próxima aula.